Mas um pouco pesado nesse sentido, de, pô, a gente continua sendo taxada em diversas formas. E até a questão de, que é bem radical nesse contexto, mas de você começar a pertencer à sua prisão. Tipo, a vida acaba aquilo sendo a sua realidade e já nem faz mais sentido você sair. Porque é um choque também esse negócio do não faz mais sentido ela sair. E aí a gente reflete, que é isso que você falou, quantas prisões foram moldando a gente e hoje parece que até é mais confortável estar ali, já não é tão trabalhoso ou impossível de adaptar, a realidade não tá pronta para mim, eu não tô pronta para outra realidade. Que a gente tá num momento em que parece que algumas coisas tipo, mudaram radicalmente, ou de alguma forma a gente chegou num estadio mais evoluído da coisa. Só que, na verdade, foram reformuladas as prisões. E isso, tipo, faz com que a gente, por momentos, esqueça de problematizar até o próprio lugar que nós mesmos, de alguma forma, estamos aceitando. Está sendo estimulado uma referência assim, a coisas que parecia que anos atrás, que a gente tinha superado. Então, acho que tem tudo a ver com a parada de hoje. Yeah. Tipo, tem tudo a ver. Porque no final do dia, você tá fragmentando o papel de um indivíduo. Acho que a rede social dá uma facilitada nisso, que é essa parada de construir uns arquétipos. E nós somos múltiplos. A gente quer fazer bolo, a gente quer andar de bike, talvez a gente queira pular de paraquedas, a gente quer ter um trampo medíocre ou um trampo de sucesso. A gente quer várias paradas, a gente quer performar vários arquétipos. E essas mensagens ficam colocando a gente num lugar de obsessão e de meta, de que eu tenho que ser esse troço aí. E eu fiquei assim, viajando muito nessa ideia, nessa preparação do papo de hoje. Eu queria que você começasse já mostrando a carta, velho. Porque como uma imagem resume 1000 palavras. Sobrevivência, né? Não, pelo amor de Deus. Percepção. Percepção limitada. Aquelas, a gente tá gravando o episódio certo, meu Deus. Mas a gente, então, porque... Me bateu esse medinho hoje, sabia? Eu falei, cara, tá claro, né? Tá claro que a gente vai gravar. Não, tá claro, tá. Percepção limitada. Mas é que eu acho que... aqui, eu vou trazer para vocês verem. Que é a carta número 6. Sim. Putz, põe mais perto que tá tenso de ver. Eu vou narrar. É uma pessoa com um quebra-cabeça e ela olhando para uma única peça desse quebra-cabeça que tem diversas peças. E aí, a pegada aqui do Percepção Limitada é o quanto a gente se limita a olhar para uma única peça, sendo que nós somos um quebra-cabeça cheio de peças. Bora. Esse ponto da percepção limitada é quase que a virada assim, dessa dimensão. Que quando você começa a ganhar consciência de que você está nessa percepção limitada, todos os outros elementos, a gente vai falar mais para frente de desejo, mas assim, quando a gente fala de raiva, de ilusão, acabam sendo uma percepção limitada da situação. Então, para mim, vem um pouco de essa peça única que você está tentando fazer encaixar, ela está encaixada com outras. E, inclusive, na própria carta, né, tipo, o quebra-cabeças é sobre o universo, que traz ainda mais expansão. O universo que é você, né? E o universo que você habita, né? Exatamente. E aí, era muito nesse sentido de que a gente está falando, e fez uma breve introdução freestyle sobre o momento, né, mais esquizofrênico que a gente vive aqui na Terra, que esse é o primeiro nível, e que é uma percepção, de fato, um tanto quanto limitada, da existência do ser humano aqui. Porque não é sobre os corpos, não é sobre as relações, sobre as formas em que a gente está se estruturando para, tipo, se vincular com o mundo material, mas a gente vive e transita nesse momento, pela capacidade que a gente tem, através dessa terceira dimensão, através da dimensão mais material, mais
terra mesmo. Então, na medida em que você conseguir ter uma responsabilidade sobre a sua percepção das coisas, ou seja, você é capaz de entender que você faz parte de um cosmo, né, de um quebra-cabeças maior, mas que você também tem seu próprio quebra-cabeças. Esse processo de ir ganhando consciência e responsabilidade, talvez faz com que essa sobrevivência no plano da Terra, ela seja muito mais, não sei se a palavra seja leve, mas ela ganha muita mais força, você consegue ter mais energia vital, porque senão você vai sendo consumido e reduzindo-se a sua essência a uma visão única, a um recorte. Então, Um papel. a um papel. E aí a gente está nesse processo, né, de transitar a dimensão da sobrevivência, que é assim, inevitável, né? Para você conseguir eventualmente falar desse movimento, hoje, com os recursos que a gente tem, consegue falar através dessa vivência que você tem na Terra, né? A gente vai falar da Caça 6, que é sobre a percepção limitada. Eu ainda tenho uma continuação de introdução. Porque se a gente fala de percepção limitada, significa que a gente está limitado numa percepção, a gente está com dificuldade de olhar para outras coisas. Então, por isso que eu queria mostrar a carta logo de primeira. Quais metáforas ajudam a gente a compreender essa ideia primeiro de tudo? Então, a gente traz primeiro a questão do quebra-cabeça. Cara, tem várias peças, elas se encaixam, não é uma única, né? Eu gosto muito, que é uma coisa que faz parte da vida de todo mundo, né? A gente foca no trabalho como se aquilo fosse nossa fonte de sustento, satisfação, sucesso, renda e sustento, a mesma coisa, mas enfim. Se aquilo tá mal, tudo vai mal. Bom, no sistema que vivemos é meio natural, né? Mas enfim, a gente se limita a determinados papéis e coloca toda a nossa energia lá e perde a oportunidade de explorar outras facetas da nossa essência. E aí eu encontrei outra metáfora muito boa do oráculo das intenções, que eu adoro. Vou botar a carta aqui. Basicamente, olha a quantidade de raízes, né? E é lindo porque a gente está falando do chakra de aterrar. A terra, ela é nutrição. Não é que ela vai, ai, você está aqui preso no mundano, muito aterrado e tanananas. É por onde você se nutre, por onde você se raiza para você crescer. Bem brisado esse papinho. Mas é isso, né, porra? Não dá para fugir Não tem como negar de isso. abraçar a árvore. Mas é uma pegada assim, tipo. Aqui, né? Tipo, é o nascimento, de fato, da Sim. Terra. E é isso que faz você crescer para cima. Você tem que estar aterrado. Raiz, nutrição. E aí, essa outra metáfora para mim é muito legal da questão das raízes, que é o quanto a gente se limita a se nutrir a partir de uma única raiz. Então a gente se alimenta pela família, a gente se alimenta de alimentos bons, saudáveis, de exercício, do ar que a gente respira, das pessoas que a gente se relaciona. A gente tem várias fontes de nutrição. E às vezes a gente pimba numa ideia, velho, e fica talvez obcecado que aquilo é a nossa fonte de felicidade, que vai acabar gerando uma frustração do caceta, porque não dá para ficar pendurado por uma raiz só. Como que vai ser essa árvore? Com uma única raiz, ou focada em um único nutriente, né? E aí eu lembro muito das árvores do meu quintal desnutridas, ou com as raízes com algum problema, que, cara, é aquilo, umas folhas amarelas, ou não dão frutos, etc, etc, etc. Então eu gostaria de fazer essa metáfora do percepção limitada, que é, pô, às vezes tu tá com uma única raiz muito grossa, e são as sinapses do nosso cérebro, né? Fortalecemos algumas ideias fixas e não estamos conseguindo ficar mais elástico para fortalecer e criar outras ideias. Uma Sim. casa, né, pô? Uma casa tem 4 paredes para poder ficar em pé. Não é só uma. Sacou? Tudo que representa estrutura pra gente hoje fala de múltiplo. Não fala de uma coisa só. E essa ideia de que a gente fala um pouco de ganhar essa consciência sobre talvez sobre a raiz única que você está alimentando, né? Porque parece como se existisse uma necessidade muito grande da gente, de fato, definir como que é a nossa raiz e como que vai crescer a árvore. E, na verdade, tipo assim, você não controla essa expansão de você, no sentido de que tudo que você está se alimentando, ele vai estar nutrindo de alguma forma, né?
E aí você tenta, de alguma forma, predecir o próprio crescimento, e aí você já está limitando essa possibilidade, porque não está se nutrindo de outras referências, né? Acho isso um pouco até óbvio, mas que no dia a dia, tipo, você esquece. Então você se alimenta sempre da mesma coisa, assim, achando que ela vai, tipo, nutrir várias outras referências, né? Uhum. Inclusive que o salto dessa parte do tabuleiro, dessa dimensão para a próxima é a purificação, né? Que aí vai falar disso. Do que você tá se alimentando em todas as esferas, né? Alimentar seu corpo, alimentar sua mente. É muito louco. Verdade. E como essa parte, como esse aterramento que traz nutrição pode ampliar pra caramba você e a sua felicidade mesmo, ou te limitar e trazer frustração, né? E aí acho que esse é o Sim. processo de qual a percepção limitada de quem sou eu, o que me dá felicidade e como que eu reelaboro isso, né? E expando mais a minha chance de ter satisfação mesmo. Sim. Coisa, não é pote de ouro no fim do arco-íris, é contentamento. E aí tem o livro, né, do Mahalila, ele parte dos princípios do Bhagavad Gita, nunca consigo falar ele. Eu nem tento. Mas Deixa pra mas você. tem uma o início tem uma frase muito bonita que aí ele fala assim, aquele que se apega a cada coisa como se fosse o todo, sem razão, sem compreender a realidade, com estreiteza, declara-se ser da escuridão. Porque a grande jogada aí da percepção limitada, para mim, é aquela questão de se apegar a cada coisa, de fato, como se fosse o todo. Então, eu me apego àquela peça do quebra-cabeça, como se fosse o quebra-cabeça. E, eventualmente, aquela peça pode ter peças internas para serem meio que um quebra-cabeça infinito, porque cada dimensão da nossa vida tem outras grandes percepções que a gente pode viver. Mas quando a gente acaba se apegando a que aquilo que está acontecendo comigo é meio que fechado, assim, é dado. Não, não estou conseguindo fazer aquilo, não consigo me ver sei lá, uma grande relação, não estou conseguindo me conectar com as pessoas, não estou sendo amada, o que fosse. Cara, você está reduzindo uma situação ao todo da sua vida. E aí, não sei se é uma questão de crer ou rebentar, assim, no sentido de acreditar que é ou não, mas, tipo, eventualmente acaba acontecendo essas outras coisas em outros aspectos da sua vida, porque você se predispõe desde esse lugar. Então, não, eu não sou uma pessoa amada. E aí você começa a perceber que, né, os amigos não me chamam para tal coisa, no trabalho, tipo, fazem projetos e eu não sou incluída, no amor eu sou traída. Tipo assim, você percebe que as pessoas enganam você, né? E aí você parte da base que é porque você não é amada, que você não é importante. Enfim, só que essa realidade você está vendo de uma forma meio estreita, no sentido de que é só uma forma que você está enxergando que a situação está acontecendo. E aí, enfim, acaba falando, né, sobre que o ser se declara como um ser da escuridão, nesse sentido de que ele acaba se reduzindo a uma verdade que não existe, né? Porque a verdade absoluta do todo não tem como existir. E eu acho isso tão fácil de cair, tipo assim, de você mergulhar, de você perceber que, cara, como que eu assumi isso como um todo? Tipo, aquilo que eu me apeguei, eu sou isso, né? E aí eu sou ruim em esportes. E aí você se apegou a isso e não explorou a possibilidade de criar novas amizades com outras pessoas, de ir além com seu próprio corpo, de ganhar mais energia vital, porque inevitavelmente tem uma questão meio físico-química que vem do esporte. Então, é algo um tanto quanto talvez necessário você vivenciar essa percepção limitada, mas ela não é, tipo, elemento para continuar, entendeu? Porque você vai cair nessa percepção limitada. Acho que é meio natural você cair numa percepção limitada das coisas.
Não sei se tem como você evitar isso, sabe? Eu acho que sempre parte do processo de auto-observação. Em vez de, né, falar, não, ali é um canto proibido, é ter a paciência de se observar e olhar, e os sintomas às vezes também, né? Tipo, a gente tá na geração do burnout, né? Quantas pessoas. E aí traz muito isso, né? A única peça que me define ou que eu boto energia, que eu tô nutrindo é o trabalho. E aí eu idealizo a minha performance no trabalho, quem eu tenho que ser, o que o trabalho representa na minha vida. Toda energia tá ali. E em algum momento isso vai gerar alguma frustração. Que eu acho que é essa escuridão que ele fala. A frustração e até a doença que Uhum. vem desse processo de hiperfoco e da construção do falso eu, que eu adoro, vou levar essa porra na mochila pro resto da minha vida. Tu constrói um falso eu lá de um profissional e tá lá se matando pra construir aquela persona, e aquilo te frustra em algum momento ou te leva a um limite mesmo e te leva a uma escuridão, a uma depressão, a um burnout. Porque só aquilo te alimentava. E se aquilo para em algum momento de te alimentar ou te frustra, você fica desnutrido. Até a própria visão de que talvez você só vai ser nutrido a partir desse falso eu, quero dizer, em alguns momentos a gente até pode ser ignorante no sentido de não conhecer essa outra forma de transitar a própria construção do eu, e você se apegar demais à ideia de que você só vai ser nutrido através dessa identificação do seu falso eu, ou dessa identificação com o que socialmente é dito, né? E aí eu fico pensando assim, em que momento a pessoa construiu essa crença, sabe? Porque tudo parte de uma crença, assim, que é uma crença obsoleta, assim, no sentido de que você está se vinculando com algumas crenças que te dizem que você está sendo nutrido, que dizem quem você é, e logo você tem um momento muito crítico, porque normalmente isso acontece quando você está completamente desconectado, ou você tem uma perda muito grande, que eu percebo assim, ou, por exemplo, seguindo com o exemplo do trabalho, quando você é demitido, né? E aí você perde as suas estruturas, assim, aquilo que tecnicamente te nutria. Ou quando você até entra na parte de se aposentar. Tem muitas pessoas que, tipo assim, não Uhum. conseguem enxergar essa possibilidade, porque a única fonte de nutrição parece ser o trabalho, né? Um Ou a única, propósito, e né? é Um propósito de o acordar todo propósito. dia. Não é nem um propósito de vida, mas de acordar todo É, dia. de ter uma rotina. A rotina vem pelo fato de você ter um trabalho, assim. E isso é muito louco, porque de alguma forma é um caminho que se escolhe, que é dito, ou que o mundo colocou de forma muito clara, do tipo, não, o trabalho vai trazer para você, tipo, identidade, outras coisas. Eu acredito, em parte, que o trabalho de fato traz trabalha de fato alguns valores, mas nem sempre eles são positivos, então pode ser que você esteja num ambiente extremamente competitivo que acabe E incentivando mesmo ele sendo atitudes. muito legal, né? Tipo, que não é só Sim, isso. que não é só isso. E aí, mas talvez até seja uma das nossas intenções aqui nesse espaço de trocas, o fato de trazer que existem outros modos possíveis de vivenciar essa jornada aqui na Terra, e eventualmente talvez isso reverbere na nossa alma e nosso espírito, para quem acreditar, mas que de alguma forma você se liberar dessas crenças e se liberar da ideia de que existe uma única fonte de nutrição que estrutura suas raízes para você crescer, é um desafio muito grande, que não precisa ser vivenciado de forma individual, por exemplo. Que essa é uma proposta que, de fato, você vai ter uma percepção limitada, e para mim, assim, as vezes que eu consegui
fazer uma quebra das minhas percepções limitadas, nunca foi sozinha. Tipo, nunca, assim, ou foi a minha psicóloga, ou foi uma amiga, às vezes foi um Às vezes é livro. alguém que te autoriza, né? É alguém que te autoriza a abrir mão daquele troço e falar, não preciso ser isso, cacete. Exato, tipo, de você se sentir identificado com. Sabe aquele livro que você lê, que o protagonista, tipo, solta tudo e vai embora em busca, né, daquilo que fazia muito sentido? Caraca, aí você ganha uma força interna muito grande, assim. E para mim foi isso, às vezes que eu quebrei percepções limitadas, do tipo, eu não sou corajosa, por exemplo, né? Eu achava de fato que eu era uma pessoa corajosa. E logo eu fui trabalhando e percebendo que em pequenas coisas eu era, e isso me dava mais força, mas não fui eu que percebi isso, foram as outras pessoas que falaram sobre mim. Então, eu acho que tem uma parte, assim, muito grande de, tipo, a percepção limitada, ela se constrói de forma individual. Tipo, porque, tipo, se só você está vendo esse caminho, talvez você atinja, tipo, consiga chegar a um ponto de abrir a sua percepção, de se liberar dessas amarras, né, e dessas crenças obsoletas que você está que não fazem mais sentido. Só que talvez esse caminho seja mais longo, ou você acabe chegando num momento de crise mesmo. Sem Eu me nem dar, diria que é assim, individual, viu? Não é pra gente ficar culpando o outro, mas ele é totalmente coletivo, ele é fruto da cultura. sim, com E aí é certeza. meio treta, assim, tipo, é meio treta falar. Quer dizer, não é meio treta, tem uma jornada, porque isso vem desde a infância, e aí não é terapia, né? Agora. Mas o. Mas sempre bom, dar uma investigadinha. Mas antes do liberar a visão limitada, tem o identificar, né? O que limita, onde eu estou me limitando. E aí vem desse fruto da cultura, que é o que a gente estava falando. Pô, eu fico vendo no TikTok lá o machismos que eu concordo, ou qualquer coisa, whatever. Nossa, o machismo que eu concordo eu peguei. Deve ser dessa trend, né? Tipo, uma ramificação das trends de colocar as mulheres em caixinhas. E os homens também, né? Mas o que a gente está consumindo? Que aí volta de novo para a nutrição, né? O que seus amigos reforçam? O que seu chefe reforça em você? O que as pessoas que estão em volta, as coisas que você está lendo, as músicas que você está ouvindo, começam a te trazer que te liberam para poder ser mais alguma coisa, ou que você faz sentindo que essas pessoas estão só reforçando que você siga o mesmo movimento. E para mim já é um esforço gigante identificar o que está fortalecendo as paradas que eu já faço. Tipo, a gente também tá na super área dos coaches, sabe? Que o bagulho é você meter as caras, hiperfoco em como melhorar a sua performance em todos os níveis da sua vida, by the way, né? Não é só uma coisa. Você tem que acordar às 5 horas da manhã, fazer Ironman, os caralho a 4, que é outro contexto que eu gosto muito, que é ser mais múltiplo e dentro do possível. Eu acho que o convite para imaginar é isso. Eu virei uma profissional, uma mãe, uma mulher muito mais feliz depois que eu me permiti ser uma produtora de conteúdo medíocre. Sabe? Porque nós sabemos que não Mas, é excelente. Assim, e a gente falou assim: vamos nos permitir ser, como que era a frase da Fefa? Incoerentes, medíocres, e isso tá fazendo a gente feliz pra caralho, sacou? Aqui eu acho que aí a gente já evoluiu na vida, tipo, zeramos na vida, porque a gente, além de identificar uma limitação, a gente encontrou um canal, falou, nossa, tem um tobogã aqui que eu posso brincar de ser outra coisa, velho. E ainda por cima, eu tô conseguindo lidar com a pressão que eu coloco em cima disso para mim mesma, né? A gente tá aprendendo com isso no meio do processo. e tem, assim, é inevitável pensar que nesse processo a gente está, assim, no começo dessa jornada de você estar na vivência do dia a dia e tudo mais, você está super sujeito às influências do entorno, né? Então, o quanto que é válido também você reconhecer que você pode se influenciar com outras questões, porque a gente vive nessa era de influências, né? De tipo influenciadores e tudo mais que ganharam muito contexto porque você tem acesso. A gente comentou um pouco sobre isso, acho que
Agora eu estou confundida em qual dos nossos capítulos, mas a gente. Isso aqui é uma conversa infinita, né? Mas, de fato, quando a gente começa, assim, a gente meio que responde de forma automática a tudo aquilo que está cercando a gente. E vai tomando conta da nossa existência de uma forma muito inconsciente da nossa parte, porque a gente vai se alimentando disso. E aí, quando a gente fala, pô, será que aquilo, né? Na verdade, a minha essência pode ser outra coisa. E no momento que você começa a se abrir para ouvir a própria verdade, então, por exemplo, a gente querer experimentar novos papéis na nossa jornada. Eu quero ser além de, tipo, uma VP, eu quero também ser, tipo, uma surfista, mas também eu quero ser uma podcast. E, na verdade, assim, eu não sou excelente em tudo, não. E não sei se eu quero ser também, não. Então, assim, eu preciso ficar 10 anos surfando para depois falar, agora eu vou começar a correr. Aí eu preciso ficar 10 anos trabalhando como especialista de RH para depois falar, então Ai, agora eu quantas quero fazer tal coisa. vezes. Não, e quantas vezes a gente não ouviu aquela pessoa cretina falando: Nossa, você faz um monte de coisa, mas você não é bom em nada, né? Ai, que deu Nossa, uma eu sou a favor raiva. da agressão nessas horas. Eu Pô, vou dar pelo uma menos eu estou percepção me limitada, né? divertindo. É que é isso, tipo, Falar, e e tu é é bom muito, em quê? Em fuder a cabeça dos outros? Em falar coisa desagradável, né? Você é excelente nisso. muito bom. Não, é que assim, e além de tudo, tem uma parte que percebe que isso talvez seja uma percepção limitada da pessoa, do tipo, você só é boa quando você faz muito, muito, muito bem alguma coisa. E o que é ser boa necessariamente nisso? E Claro, a você gente tem não que ser está muito bom falando em que vai ser algo, uma né? cirurgia, né? E tem que ser muito boa, né? E assim, e eu acho que a intenção de você viver isso e dar seu melhor com o que você tem já é muito bom. Não é que a gente está romantizando a mediocridade, é que a gente conversou um pouco isso com o doutor André, né? Tipo, sobre a mediocridade no sentido mais pejorativo da palavra. É sobre o médio de tipo, cara, sim, a gente está na média. Tem pessoas que sobressaem, né, da curva, e que são pessoas que eventualmente têm algum tipo de estímulo desde suas raízes, porque tem que ter esse reconhecimento, né? Que a pessoa que é muito boa cantando, talvez a família dela desde super criança escutou a música, estimulou a inteligência musical dela e aí acabou trazendo um repertório que começou com 0 anos de vida e você começou com 40 anos de vida. Mas e aí, sabe? Tipo, você porque tem 40 e nunca cantou, não é possível. E aí, essa parte de você ter que ser muito boa e gerar dinheiro com isso que você é muito bom, É um é o plus. que, Porque às tipo vezes assim, tudo bem, você é muito bom, ende muito feliz com as coisas que você é muito bom. Mas aí você tem que pagar as contas também. Então você já tá num outro nível, um monte de ser humano aí sofrendo, tu encontrou uma coisa que tá muito bom, que você ama, tem prazer, nananã. E aí, paga suas contas separada? Fase do sim. chefão, né? Tipo, E tem um processo, assim, super desafiador, que quando a gente fala de se liberar de alguma forma das percepções limitadas que a gente tem, e aí a gente poderia aplicar e fazer esse exercício de quais são as suas percepções limitadas a respeito de cada área da sua vida, se qual que é a sua percepção limitada sobre o trabalho? E quando a gente fala de percepção limitada, é aquilo exatamente quando você só olha por um caminho, tipo, você só define aquela árvore por uma raiz, sabe? é aquela a frase bonita do Edu, né? Da ideia reducionista sobre a vida. Tipo, tua vida virou esse trampo. Esse trampo de hoje. Porque as pessoas têm vários trampos, várias empresas. Mas tu reduziu a isso. Né? E esse processo de você, porque no próprio jogo do Mahalila, você pode diversas vezes voltar para o nível da sobrevivência, que é onde tudo parte. Então, o nível da sobrevivência, transitar pela raiva, pelo desejo, pela inveja, enfim, acho que inveja tem, mas pelas dimensões que aparecem, ela é um nascimento e renascimento. Continuamente você pode estar caindo, porque o jogo vai trazer muito essa proposta de você pensar e repensar e transitar por essas dimensões, mas nunca é um jogo que você chega no final e conquistou.
Você eventualmente vai voltar, renascer e nascer. Mas esse processo, ele exige um nível de compromisso muito alto, de uma entrega muito grande. Quando, até na própria carta, né, sobre percepção limitada, no momento ela fala, abra-se para novas percepções e siga com confiança. Parece tipo assim, show, muito simples. Estou me Só precisa. abrindo e aí eu confio e isso vai. Só que, no fundo, eu acredito que tem um tom de ato de fé, assim, de você de verdade se entregar à essência de você. Tipo, sair do falso eu, que a gente poderia falar a percepção limitada como um depara do falso eu, assim, de tipo, você ter uma ideia do que você é, que é reducionista, porque você acha que é aquilo que determinou você, né? Mas esse chamado a ser você, a assumir seu eu, a assumir sua verdade, a sua própria verdade, quando começa você a perceber isso, acho que tem, assim, de fato, um momento de reflexão pura. Então, o convite, de fato, agora é, tipo assim, quais são as percepções limitadas que, de alguma maneira, você acredita que definem você de forma absoluta? Que é isso, tipo Para assim, te as dar percepções. importância na vida, né, para que você seja um indivíduo importante na fila do pão. Eu achei muito legal você pesar esse negócio do nascimento, do renascimento, realmente que tem tudo a ver. Ele faz você descer tudo de volta, voltar para o chakra da sobrevivência e renasça. E renasça nesse contexto de renasce para o mundo e vê se você encontra quem é esse ser nascendo. Vê se você descobre quem é você na fila do rolê. Porque você tá com essa percepção de quem eu tenho que ser para pertencer a um lugar. E eu tava lendo alguma coisa sobre o chakra da sobrevivência, eu anotei essa frase que eu achei muito bonitinha. Direito de estar aqui e direito de ter. Porque parece que a gente tem que conquistar o direito de estar aqui, de ser um ser humano que merece respeito porque conseguiu alguma coisa e que tem que fazer alguma coisa para receber algo. Senão ele não tem mérito. Ele não se esforçou. A gente tem uma cultura de você não pertence aqui se tu não faz alguma coisa, brother. E aí a gente tem que voltar para renascer o tempo todo no mundo e aceitar que a gente tem direito de estar nesse mundo. E de ser quem a gente é e não o que alguém tá esperando que a gente seja. Porra! Aquelas Não, revoltadas. revoltado. Mas é que é muito. Assim, eu acho muito bom quando a revolta vem desse ponto de caraca, mas em que momento eu cheguei? Porque todo mundo passa por isso, sim. E é isso, tipo, em diversos momentos, eventualmente você pode abrir suas percepções em uma esfera da sua vida. E aí logo você percebe que tem percepções limitadas em outras esferas. E aí você vai e volta, né? E eu acho assim. Uma questão muito grande, porque tem um processo de identificação que você vai gerando assim meio que essa revolta que gera pelo menos o incômodo do que eu estou fazendo aqui. Se você tá Né? puto, Tipo, você já começou. já começou. E às vezes essa revolta pode se manifestar de diversas formas também. Que acho que a revolta pode se manifestar pela raiva, mas pode se manifestar pela tristeza. Então, percebe que Pela doença. talvez um ponto assim de o começo, né? De ser, como se diz, desenredar, tipo, desemaranhar o nó. Ele tipo, pode começar com esse incômodo, tipo, cara, não está legal, entendeu? Tipo assim, em que momento, tipo, eu me permiti chegar nesse ponto de não merecedora ou eventualmente de ter que me definir por aquilo que eu até não tenho, porque muitas vezes a Uhum. gente acaba se definindo pelo negativo. Eu acho que é um ponto crítico, porque a gente e nós mulheres principalmente estamos acostumadas a também se ubicar num lugar meio de satisfação com a vida, né? Então, no sentido de eu estou aqui e pode ser que isso que eu sou, que eu não consigo atingir, ou que eu não sou, que não é para mim, sabe? Ou não, isso aqui é de outra Nossa, o famoso outra não é pra mim.
É o jeito que você tem de se confortar, né? Verdade. Tipo assim, Uhum. isso me incomoda, eu não quero, eu gostaria de ser mais. E, e acho isso, assim, muito triste às vezes, que a gente não consiga nem sonhar com essas coisas, porque não teve acesso a imaginar, que aí vem um pouco de novo da nossa do nosso grande desconforto. Pô, quero imaginar futuros possíveis, quero me imaginar atriz, entendeu? Quero me imaginar antes, quero me imaginar mãe, e talvez isso, Sim. assim, seja coisas que o que te Mas revolta, sabe? é, passa pela jornada do se pertencer, do quem eu sou, tomar posse disso e ter coragem de afirmar isso para o mundo. A serpente que desce do desalinhamento para percepção limitada tem um gancho que eu achei fodástico. E eu fiquei pensando em como conectar. Agora tudo faz sentido. Porque ele fala da fé verdadeiramente cega, da obsessão e do fanatismo. E se a gente está falando de encontrar um lugar de pertencimento, e a gente volta até para a adolescência, o que você busca para se pertencer, para se entender, para formar a sua identidade? Suas tribos, a sua galera. E difícil falar disso sem falar de política. Mas as pessoas estão, ao meu ver, num grande momento onde você busca replicar comportamentos, discursos, ideias para se sentir pertencente, porque você está muito desconectado, você nem sabe o que você pensa, você nem sabe quem que você é. E pertencer a uma massa que tem força, que tem voz, é muito confortante. Todo mundo quer isso. Todo mundo quer se sentir entre seus iguais, se sentir reforçado, se sentir numa causa que tem propósito, sacou? E eu acho legal, porque às vezes a gente olha do alto da nossa visão e arrogância, às vezes fala, um monte de gente ignorante, gado, tarararararará. Mas qual que é o sentimento que faz a pessoa buscar desesperadamente por uma coisa que gera identidade para ela, que ela pode brigar por e brigar junto, sabe? Não tô gritando sozinha, como se eu fosse uma louca. Tem outras pessoas que concordam comigo, que me apoiam, que vão botar fogo num prédio público comigo. E aí a gente vai chegando nos limites dos limites do Paranauê. É engraçado, né? Porque na verdade, a depender de qual cultura que isso acontece, a gente tem uma leitura diferente também. Então, fogo no Borba Gato pode ser interessante. Então, ao meu ver, obviamente, né, porra? Cada um com suas ideias. Mas eu achei muito legal Mas, essa pegada assim de, sabe, uhum. esse link da percepção vir do pertencer, e isso pode bater na obsessão, no fanatismo e na cegueira. Eu ia trazer até esse ponto, assim, que eu acho que a gente faz muita questão de trazer aqui, até acho que a essência de estar dividindo, porque poderia ser uma conversa entre a Lila e eu, aberta e sem pauta, sem gravação, mas a gente traz esse ponto de vamos compartilhar com outros para pirar juntos e conseguir construir de alguma forma uma rede, né, uma comunidade na qual ela esteja disposta a pensar além do que está sendo dito, né? Mas eu acho que tudo parte, porque é muito necessário essa comum união com outras pessoas para ganhar força e criar futuros possíveis mesmo de serem vividos pensando em outras realidades. Só que, para mim, parte de uma questão, e pode ser que seja questionável, mas eu não estou colocando a responsabilidade no indivíduo pela dor ou pelo sofrimento que ele tem, mas sim pela forma em que ele se posiciona a fazer as leituras do mundo. Então, quando eu digo, tipo assim, para você conseguir se identificar com um grupo, é muito necessário você também estar atento ao que está fazendo sentido para você. Porque, às vezes, pela necessidade de pertencimento, você entra. E hoje a gente tem. Outro dia eu vi um vídeo disso, né? Que antes as tribos elas eram nutridas por interesses em comum. Então, você se vestia do mesmo sentido, você escutava a mesma música, você ia no mesmo lugar e você falava as mesmas palavras, porque isso fazia muito sentido para você e você encontrava outros.
hoje parece que, tipo assim, os estilos, as tribos, elas são meio superficiais até. E você vai ganhando discursos. Então, a gente vê muito, sei lá, tipo, o esquerdo macho, tipo, entendeu? Um homem que quis se apropriar dos discursos femininos para, tipo, ganhar mais mulheres. Eu me dou uma raiva. Tipo, gente, pelo amor de Deus, pensa em Aí, outras primeiro que eu coisas. adoro as palavras novas dessa geração, tá? Boy lixo, Ela é muito, esquerdomacho, tem outros que ela é eu não muito lembro, bom. mas que eu gosto muito. Essa parte a gente tem que tirar o chapéu. Mas é um momento, assim, eu penso que a Casa 6, que fala sobre a percepção limitada, ela tem uma essência que é você toma a parte pelo todo. Então, tipo, aquilo que está acontecendo é tudo aquilo, né? E quando você começa a generalizar sem perceber quais são as complexidades da situação que você está vivendo, é muito arriscado, porque aí a gente volta a cair numa percepção limitada. E se você acredita que X orientação política, né, é o todo, você volta a cair numa percepção limitada. E o livro do Bhagavad Gita, ele vai, assim, isso vai ser um curto. Tentando. E não, é engraçado que eu tô rindo sem saber se você tá falando certo ou errado, entendeu? Rindo sem base. Percepção limitada. Pô, eu tô falando errado, né? Aí vai ter um curto da Eu Antonella falando sei que eu errado. tô falando errado. Tá tudo bem, o Mas, melhor de hoje. desse papo de Krishna, né, no livro, ele traz um pouco sobre você realmente se desprender de todas as suas percepções limitadas. Então, quando a gente, eu estou me desprendendo da percepção limitada de que a mulher, tipo, não é capaz de dizer as coisas. Mas quando você cai na ideia de que a mulher consegue viver sozinha, que ela consegue resolver tudo sozinha, você voltou a cair numa percepção limitada, que é que você está sozinha no mundo e consegue sustentar tudo sozinha. Cara, não é, de novo, não é possível você viver no mundo social e no mundo, na estrutura que a gente tem como cultura, sozinha. O que a gente comentou, você não é Antonella se alguém não fala que você é Antonella. Então, esse jogo da percepção limitada é eterno. Às vezes podia ter ser cansativo, me vem assim uma sensação. Porque, de fato, se você toma o todo, você tomar a parte pelo todo, se você generaliza, né, tipo, sem perceber que existe percepções limitadas o tempo todo, meio que você é reducionista na sua forma de avaliar as coisas. Acho que é por aí. Tipo, sabe quando você tipo, tem uma resposta pronta para aquilo que está sendo dito? Caiu de novo numa percepção limitada, porque você conseguiu ouvir, conseguiu perceber as coisas, conseguiu se ouvir, entender o que você está afim, porque pode ser que você há 3 semanas atrás tinha uma percepção de alguma coisa que você está vivendo e toma uma decisão. E 3 semanas depois você muda de ideia e tudo bem. Mas eu estou caindo nessa ficha agora, assim, de quanto que a gente às vezes acredita que passou pela percepção limitada do seu, do passado, e caiu numa percepção limitada do seu eu de agora, né? Então, talvez o convite seja tipo, você precisa se abrir para aceitar outras possibilidades. E é muito difícil, porque quando você se abre para outras possibilidades, muito possivelmente, as suas crenças vão ser questionadas. E quando a gente quando a gente se questiona, é muito difícil ser questionado pelos outros. Mas quando a gente é questionado pelos outros, a gente pode ser reativo, a gente pode ignorar, a gente pode falar, vai tomar no cu, não quero te ouvir. E você continua na sua. Mas quando você começa a se questionar sobre suas verdades e começa a perceber que existem outras possibilidades, vem um questionamento sobre a sua própria identidade, que é o que a gente tem de mais preciado, né? Tipo, o que eu tenho? Às vezes as pessoas pegam pelo material, né, também. Mas nessa dimensão material, o nosso corpo, a nossa identidade é o que a gente tem para se apresentar no mundo. A gente precisa ter um Então, mínimo de controle sobre a existência, né? Para não ficar é, e totalmente assim, angustiado, né? a gente acaba tentando se guiar por uma ideia
de abertura, tipo, open mind, aí, tipo, eu estou no mundo e vivendo, né? Mas, às vezes, até essas próprias ideias, elas são reducionistas e elas também estão limitando você a ouvir outras pessoas. Então, acho que essa intolerância pela opinião dos outros, às vezes até pode ser uma intolerância pela própria opinião. Tipo, você não se permitir mudar a sua opinião ou a sua percepção da situação. E é super Sim. arriscado, porque você volta a cair num lugar onde não consegue passar para níveis mais elevados de compreensão, de aceitação do outro, de aceitação de si, né? É complexo, porque a gente se apega a ideias que dão segurança. Eu acho que o ser humano naturalmente procura segurança. Vive num Uhum. mundo inseguro e você procura segurança. Então, quando você está numa relação que você abraça o outro e se sente muito seguro, cara, você não quer perder aquilo, sabe? Não, e ter E verdades você não... estabelecidas geram segurança, né? Tipo, próximo ponto. Isso aqui eu já sei. Meu Deus, eu já tenho. Minha família já tá. E aí é menos uma coisa para pensar, né? Ou para Total. problematizar. Então, bola para É. frente, bola para o próximo. Que é bem o espírito do Zequinha, né? Para quem é de 1980 e você não viveu sua infância no Brasil, Castelo Rá-Tim-Bum, já ouviu falar? Tinha o Zequinha perguntava por que para tudo, e aí a galera se irritava e falava, por que sim, Zequinha? Mas é um pouco dos porquês. Mas por que eu tenho que me vestir desse jeito? Por que eu tenho que passar uma make antes do vídeo? Porque eu não quero ficar... E talvez um espírito mais curioso, que conecta muito de novo com a questão da infância, do brincar, que a gente sempre fala, etc. É um caminho para brincar um pouco com o contexto de que eu tô me limitando. E às vezes só perguntar o porquê para si mesmo, para o outro, né? Eu lembro de uma chefe que uma vez falou: como você espera ser promovida, você nunca passa um rímel. Dá vontade de falar, por quê? Nossa, que o rímel. Ou por quê? Porque você tem que estar bem apresentado. Por quê? Não, por quê? Por quê? E aí, vamos brincar de porquê. E eu achei muito bonitinho, agora indo muito nada a ver, assim, mas eu achei muito legal a sugestão de prática terapêutica dela ser exercite o corpo. A falta de flexibilidade retrai e tensiona o corpo. Pessoas que deparam com a quarta serpente do tabuleiro precisam desenvolver práticas corporais que liberam a tensão e que desenvolvam a confiança no fluxo da vida. E toda vez que eu faço exercício de alongamento, flexibilidade, eu sinto uma ansiedade, me bate um tchananã, e não é que eu quero parar o exercício, quero que acabe logo, mas bate uma ansiedade mesmo. E aí quando eu li isso, eu falei, nossa, será que é isso? Toda a minha rigidez das minhas ideias, porque eu sempre tive a percepção aí, New Age, de que aquela ansiedade, ela vinha de alguma informação guardada no meu corpo, sabe? Falei, meu corpo tá guardando tensão aí, preciso refletir sobre isso. E aí eu achei muito legal. Eu falei, poxa, todo o meu sentimento de segurança, toda a minha rigidez com determinado ponto de vista, determinada postura, eu estou imprimindo e deixando o meu corpo tenso para isso, né? Para sustentar esta porra dessa ideia fixa. Sei lá. E eu acho que Tô zoada. todo mundo, né, em São Paulo. Este processo que a gente está vivendo aqui, eu acho que o próprio Convite para Imaginar, nessa temporada 2 do Mahalia, ele traz uma proposta de a gente se alinhar com o que o próprio jogo fala sobre o Dharma pessoal, né? Que é aquele reconhecer e expressar seus dons. Tem essa pressão da alta performance, um tanto quanto você conseguir seguir o chamado da sua alma e, e chegar de alguma forma a construir a interpretação de qual que é a sua missão de vida, sabe? Que parece assim meio abraçar árvore mesmo, tipo, missão de vida, o que é isso de chamado da alma, mas independente da religião que a pessoa tenha, da crença que existe, tipo, a gente pode pensar que a nossa missão é nessa dimensão da Terra, ou da dimensão da alma, ou da dimensão do cosmos, enfim, mas de fato você tem diversos propósitos para serem transitados que você define, né?
E se você acredita em outras vidas e tudo mais, pode ser que venha aí todo um processo do karma e como que você se constrói. Mas o jogo em si mesmo, e esse é o grande convite que a gente faz nesse primeiro nível de sobrevivência, que é questionar realmente todas aquelas bases que estão fazendo com que a gente nasça, que a gente consiga nascer com dores, eventualmente, mas que elas nos conectam com o todo, a partir das reflexões que vêm a dizer, cara, por que não reconhecer e expressar aquilo que você quer? Então, para mim, esse momento aqui é um momento de acolher, assim, minhas percepções limitadas, de acolher até meus lados não tão gostosos de mim mesma, que eu consigo reconhecer, outros que não, mas que me permitem ganhar força para expressar aquilo que eventualmente está vindo e que eu não estou conseguindo colocar em palavras, né. Então se E a às gente vezes se vira pra descobrir o que que você quer, né? Porque às vezes a pessoa não sabe nem o que que exato, ela quer. Fala: "Eu sei exato. lá, eu sei fazer isso aí". Exato. Então é quase que um convite que a gente está fazendo para as pessoas que estão afim até de abrir um espaço para reflexão e eventualmente começar a questionar, mas não se sentirem sozinhas ou angustiadas nisso, para trazer recursos, perguntas, dúvidas, reflexões, piras, dores nossas também, que abrem esse espaço de expressar aquilo. Então, se você tem alguma ideia muito maluca, tipo, coloca, sabe, você joga, faz, tipo, sem essa pressão de que ela vai ter que dar dinheiro, sem essa pressão de que ela vai ter que ser a sua missão de vida, sem a pressão de que isso vai definir quem você é. O cara, sei lá, Sim. E sem a eu pressão tenho de ter que ir até o fim, né. Uma semana pode ser uma exato, coisa, na outra. E fé. exato. Não, e assim, tem sido eu tenho vivenciado esse ano, talvez seja o ano que mais coisas eu experimentei, né. E é muito gostoso, porque assim, sei lá, você eventualmente se encontra com limitações mesmo. E logo você insiste mais um pouco, porque vem aí a confiança, tipo, a entrega, a responsabilidade por aquilo, a disciplina que você quis, implementar naquilo, para te dar um orgulho do tipo: "Caraca, mas será que eu era capaz? Então não era que eu conseguia fazer um bolo, que é uma coisa super simples, ou tipo, eu conseguia tirar de paraquedas, enfim, né, tipo, uma coisa que ganha forças diferentes para você lidar com, de fato, um mundo em que existe uma pressão absurda por você ser o máximo do seu potencial o tempo todo, e ser o máximo do seu potencial até com, materiais e elementos que você não tem, né, então, tipo assim, se o que você tem não é o perfeito, melhor feito que perfeito, né, você, tipo, vai, testa, faz. Então, eu acho que eu tenho, agradecido muito, porque o convite, ele a gente meio que é meio para divulgar, assim, o convite para imaginar, a gente está virando um meio, mas na verdade ele é um convite mesmo para a pira de alguém que está do outro Uhum. lado, tentando entender a sua existência no meio de um mundo que talvez acabe. É que a gente fala a gente passa pouco tempo, o convite virou isso, ele virou é tipo uma terapia, é o momento de investigar você mesmo. E às vezes a gente tem percepções limitadas, ideias limitadas, e aí a gente descobriu que tem canais que você falou, que são ferramentas de comunicação, né. Não, você usou ferramentas de conversação. E aí a gente puxa um tema, né, como uma carta, mas no caso, no momento é um jogo, e vamos falar sobre isso, sobre a gente, sobre o que a gente acredita, sobre o que a gente desejaria para os outros, sobre o que a gente deseja para nós mesmos, para o mundo, babá. E aí acaba virando esse espaço de autoinvestigação, autorreflexão, com alguma coisa que convida a gente a abrir a nossa percepção para um assunto que a gente não costuma conversar. Porque senão a gente já tá sempre ali, falando da mesma pracinha, das mesmas pessoas que passam na pracinha, das coisas que foi pra escola, foi trabalhar. E aí, do nada, aparece uma Kombi do circo na cidade e a gente começa a falar de outra coisa. Total. É bem isso. É quase que um exercício, assim, uma recuperação da nossa criança interior. Eu gosto muito de a gente trazer isso, porque a criança
quando joga, brinca e vive, ela está sem pressão, né? Sem pressão da alta performance, ela está sem pressão sobre quem ela é. Ela pode ser várias pessoas, até, tanto que tem muito jogo de personagem, né? De mímica e tudo mais. Então, quase que é uma recuperação desse movimento da criança interior que a gente tem, que na versão adulta é quase que proibido. E para mim, esses convites que a gente traz, né, de ser um espaço de reflexão, até do que faz sentido para mim hoje. E hoje, muito hoje, tipo, quinta-feira, assim, ou sexta-feira, enfim, o que fosse que, tipo, eu estou aqui hoje, o que faz sentido para mim. E às vezes é tão difícil conseguir sair desse lugar que então o espaço vira esse grande convite para recuperar a criança interior e essa capacidade de ser tudo aquilo que você tem vontade de ser, sem muita pressão. Brincar. Muito bom, gostei. Aqui, tem a última frase que é: aterrar é uma missão, mas uma árvore tem muitas raízes. Então a gente fecha de novo com o assunto da raiz. Vamos criar raízes. Nossa, e aterrar é uma missão mesmo, cara. Isso, assim, é essa missão. Que é basicamente procurar por aqui. Tem que cuidar muito, né? Muito bem. Então vou voltar aqui na minha vida, na personagem. Muda de figurino, muda de set de filmagem e vamos pro próximo papel. Bora. Obrigada, foi muito bom. A gente se fala depois. Adorei. Beijinhos. Até.